A lenda da fazenda São Bernardino, o suspiro da inocência. Aviso importante. Esta é uma história de ficção, inspirada livremente no contexto histórico e social do Brasil Imperial, especificamente na província do Rio de Janeiro e na região de Nova Iguaçu, no século XIX. Embora os personagens e os eventos específicos sejam frutos da imaginação, a narrativa busca refletir e honrar as lutas pela liberdade e a resistência contra as injustiças sociais daquela época. Olá! Antes de mergulharmos nesta história incrível, peço encarecidamente o seu apoio. E se você gosta de histórias do Rio de Janeiro, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe. Especialmente se você mora perto de Nova Iguaçu ou conhece a região da Fazenda São Bernardino. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado! O sol de 1870 beijava a exuberante e férrea paisagem da Fazenda São Bernardino, no coração da Vila de Cava, em Nova Iguaçu, na província do Rio de Janeiro. Era um tempo de contrastes brutais. A opulência da Casa Grande, com suas varandas coloniais e cafezais a perder de vista, era sustentada pela dor e pelo suor dos que vestiam a pele da noite. Nesse cenário de beleza sufocante, vivia Isabela, a caçula da família. Ao contrário das irmãs, cujo destino era o casamento arranjado e a reclusão silenciosa, Isabela possuía um espírito irrequieto. Aos 20 anos, seus olhos verdes, que pareciam refletir a mata atlântica circundante, viam além dos limites impostos pela sociedade patriarcal. Sua beleza era delicada, mas sua vontade de aço. Seu pai, o coronel Almeida, um homem de posses recentes e ambição desmedida, havia enriquecido com o café e com a aquisição de novas peças, escravos recém-chegados de Luanda. O coronel era a personificação da lei. Sua palavra era final, especialmente sobre o destino de suas filhas e de seus bens. Ele via em Isabela uma rebeldia perigosa, um desafio à ordem que ele tanto prezava. Isabela, contudo, não podia ignorar o sofrimento silencioso que permeava a fazenda. Ela usava a pouca influência que sua posição lhe conferia para tentar mitigar a crueldade. Secretamente, ela ensinava algumas das mucamas a ler o básico. Tratava feridas que os feitores ignoravam e, o mais perigoso, falava sobre direitos e igualdade. Um discurso impensável para uma mulher de sua classe. Sua luta mais fervorosa era contra a invisibilidade da mulher. Ela lia os poucos jornais que circulavam, indignando-se com a ausência da voz feminina no debate político. Em um ato de ousadia impensável, ela escreveu uma carta anônima a um jornal da corte, assinando-a como a Voz de Cava, clamando pela educação feminina e pelo direito à propriedade para mulheres desamparadas. O coronel Almeida, ao descobrir a carta por um conhecido na capital, ficou possuído pela fúria. A vergonha de ter uma filha que se expunha publicamente e questionava a ordem era um golpe em sua honra. O castigo veio rápido e foi exemplar. Isabela foi confinada ao sótão empoeirado da Casa Grande, suas roupas elegantes substituídas por um vestido simples e suas leituras confiscadas. A proibição de falar com quem não fosse da família era rigorosa. O coronel queria quebrar seu espírito, transformá-la na filha dócil que ele esperava. Mas o sótão tinha uma vista. De sua pequena janela, Isabela observava a labuta no terreiro e a miséria das senzalas. Foi ali que ela notou Zaqui. Zaqui era um escravo de Angola, forte, silencioso, com uma cicatriz que lhe cruzava a testa como uma marca de coragem e experiência. Ele era o ferreiro da fazenda, um homem de poucas palavras, mas de inteligência aguçada e de um olhar que parecia carregar a história de 2 continentes. Ele havia sido comprado pelo coronel por seu ofício e sua força, mas era temido por sua dignidade inabalável. Isabela começou a observá-lo. Ela o via consertar ferramentas, mas também o notava em momentos de folga, ensinando as crianças escravas a entalhar madeira. A conexão inicial foi silenciosa, ela presa no alto, ele preso no chão. Certa noite, Zaqui estava trabalhando no celeiro, perto da Casa Grande. Ele viu a sombra de Isabela na janela do sótão.
Ela notou que ele estava febril e tossia. Num impulso, Isabela quebrou um pequeno pote de cerâmica que continha unguento. Ela embrulhou o pote em um lenço e o jogou com precisão na direção de Zaki. Zaki, inicialmente cauteloso, apanhou o embrulho. Ele entendeu o gesto. No dia seguinte, ele deixou um pequeno buquê de folhas medicinais, colhidas na mata, no parapeito da janela do sótão. Era o início de uma comunicação muda, baseada em olhares furtivos, pequenos presentes e a cumplicidade de dois seres presos por diferentes correntes. A vida de Isabela no sótão se tornou suportável graças àquela troca silenciosa. Ela soube que Zaki havia chegado ao Brasil com a promessa de liberdade após um certo período de trabalho, mas o coronel havia rasgado o documento. Sua história de luta e desapontamento espelhava a dor de Isabela. A grande reviravolta ocorreu em uma noite de tempestade. Um incêndio, iniciado por um raio, tomou conta da senzala e se espalhou rapidamente para o armazém, onde ficavam guardadas as contas de café e os documentos de propriedade da fazenda. No caos da fuga, o coronel e seus capangas se preocuparam em salvar o dinheiro e os grãos. Isabela, vendo o perigo, tentou correr para ajudar, mas foi detida por um feitor, que no tumulto a trancou em um quarto para mantê-la segura. O fogo consumia o pavilhão. O grito de pânico das escravas assustou Isabela. Ela lutou contra a porta, mas estava trancada por fora. De repente, a porta estremeceu com uma força brutal. Zaki, com o rosto coberto de fuligem e os olhos fixos na determinação, arrombou a porta com um machado que usava no ferreiro. Ele não a olhou como sinhazinha, nem como prisioneira. Ele a olhou como um ser humano em perigo. "Rápido, pela mata!" Ele ordenou, sua voz rouca. Isabela, sem pensar duas vezes, correu atrás dele. Enquanto fugiam pela escuridão, Zaki a levou por um caminho secreto, conhecido apenas pelos escravos e pelos homens da mata. Eles alcançaram a margem do rio Iguaçu, sob a proteção densa da mata ciliar, enquanto a fazenda ardia atrás deles. Naquela fuga, os papéis se inverteram. O escravo a estava salvando, arriscando tudo por ela. Isabela percebeu que aquele não era apenas um ato de heroísmo, era um laço de almas. No dia seguinte, a notícia do incêndio e da fuga de Isabela e Zaki se espalhou. A ausência dos documentos de posse do coronel, queimados no armazém, causou um grande transtorno. Isabela e Zaki se refugiaram em um pequeno quilombo nas serras, mantido por um grupo de libertos. Ali, entre pessoas que a aceitavam por sua humanidade e não por seu sobrenome, Isabela se sentiu verdadeiramente livre. Seu amor floresceu na liberdade, uma parceria forjada na luta e na cumplicidade silenciosa. Meses depois, usando suas conexões anônimas e a ajuda de abolicionistas na corte, Isabela forjou um novo futuro. O coronel, enfraquecido, não conseguiu recuperar sua influência rapidamente. Isabela, agora usando o nome de sua falecida avó, Dona Flora, conseguiu comprar um pequeno sítio nos arredores de Nova Iguaçu. Ela o registrou sob o nome de uma mulher solteira, desafiando a lei por sua própria audácia. Zaki, finalmente livre, era o ferreiro e construtor do sítio, que eles batizaram de O Refúgio. No entanto, o passado era uma sombra persistente. Um dia, Isabela soube que um novo capataz do coronel, o astuto e cruel Silvério, estava fazendo perguntas sobre eles na região. O perigo estava se estreitando. A situação atingiu o clímax em uma noite chuvosa. Silvério e dois jagunços encontraram o sítio. Eles invadiram a casa com lanternas e gritos. Isabela, vendo-os, empurrou os fugitivos que abrigavam para o alçapão secreto sob o fogão de lenha, pegou a espingarda e ficou na porta para ganhar tempo. "Quem são vocês e o que querem?" Sua voz era firme. Silvério a reconheceu imediatamente. "A princesinha fugida." O coronel mandou buscá-la. "E onde está o seu amante, o fugitivo?" "Seu lugar é na senzala." Neste momento, Zaki saiu da forja com uma barra de ferro incandescente nas mãos. A luz vermelha alaranjada iluminou seu rosto. "Ela não é mais propriedade de ninguém", rugiu Zaki, em português perfeito, mas com um sotaque de aço. "E aqui a lei sou eu."
Houve uma luta feroz. Zaki, usando a barra de ferro com a precisão de um ferreiro e a fúria de um homem livre, conseguiu desarmar e ferir um dos jagunços. Isabela, vendo Silvério tentar flanquear Zaki, usou o machado de lenha para cortar a corda que segurava uma pilha de lenha seca que desabou sobre o capataz. Os invasores, feridos e confusos, fugiram pela mata escura, gritando que voltariam. Com o perigo iminente, Isabela e Zaki tomaram uma decisão dolorosa. Eles deveriam se separar por um tempo. Zaki levaria os fugitivos para o litoral, e Isabela permaneceria no sítio, pronta para enfrentar o coronel na luz do dia. Usando seus documentos de compra de terras e com a ajuda de um jovem advogado abolicionista, Isabela confrontou publicamente seu pai na Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Ela não apenas exigiu a proteção da lei como proprietária, como também expôs o coronel por tentar sequestrá-la e usar seus capangas para cometer violência. A mulher que a sociedade queria silenciar estava falando. O coronel Almeida, enfraquecido e humilhado, foi forçado a recuar. O tempo de espera, embora necessário, era uma tortura silenciosa. 6 meses se arrastaram, marcados apenas pelas ferraduras e pelas flores silvestres trocadas na capela abandonada, o único elo entre Isabela e Zaki. O reencontro romântico veio em uma manhã fria, perto do Natal. Isabela foi à margem do rio para inspecionar uma canoa e ouviu o som ritmado de metal contra metal. Escondida entre os juncos, ela viu uma pequena embarcação recém-construída, atracada na margem. E lá estava ele. Zaki estava mais magro, mas seus olhos, ao encontrá-la, brilharam com a mesma intensidade de fogo da forja. Ele a viu e largou o martelo, correndo para ela. Não houve palavras pomposas, apenas o abraço apertado de 2 corpos que se reconheciam não pela pele ou pela classe, mas pela alma. O cheiro de metal e maresia de Zaki misturou-se ao aroma de terra e flores de Isabela. Eu sabia que você estaria aqui. Minha coragem, sussurrou Zaki, o rosto enterrado em seu cabelo. O Rio de Janeiro deu certo. Os irmãos estão seguros. Isabela o beijou, um beijo de alívio e promessa. Eu venci o coronel na cidade. Ele está enfraquecido, mas não parou de me observar. Precisamos de uma ideia, Zaki, uma que nos mantenha livres e ricos o suficiente para continuarmos a ajudar. Zaki a levou até a embarcação. Eu estava construindo isso na capital. Não é para fugir, Isabela. É para pescar. O rio está cheio de vida. Podemos organizar uma pequena frota de canoas e um ponto de desembarque. Isabela, com seu conhecimento de comércio, teve um lampejo. Um porto, Zaki. Um entreposto pesqueiro. Ninguém explora o rio como um comércio estruturado. Eles ergueram um cais e o batizaram de Porto da Semente. O negócio prosperou rapidamente. Os pescadores recebiam tratamento justo e o peixe fresco e abundante era vendido com lucro. O capital da independência foi usado para financiar a liberdade de outros. O coronel Almeida, obcecado e enfraquecido pela perda de documentos e pela vergonha, viu a fazenda São Bernardino entrar em ruínas e foi forçado a vender a maior parte de suas terras para cobrir dívidas. O coronel morreu pouco antes da abolição, vendo seu império de escravidão desmoronar. Isabela e Zaki usaram seu dinheiro para comprar as terras remanescentes de São Bernardino que margeavam o rio Iguaçu, transformando aquele trecho em um centro comunitário para agricultores e pescadores livres. Eles tiveram filhos livres e seu amor se tornou um hino silencioso, a coragem de desafiar as leis e ao poder de uma parceria construída na igualdade. O Porto da Semente permaneceu de pé, ancorando a nova história de Nova Iguaçu no amanhecer da liberdade. Que resgate emocionante! Se você está torcendo por Isabela e Zaki, não se esqueça de deixar o seu like agora. Isso me mostra que vocês estão gostando da história e me incentiva a trazer mais lendas do nosso Rio de Janeiro. A lenda de Isabela e Zaki nos deixa um ensinamento poderoso. A coragem, a perseverança e o amor verdadeiro podem desafiar e, finalmente, superar as mais arraigadas injustiças sociais.
Ela nos mostra que a verdadeira força reside não no poder e na opressão, mas na dignidade, na solidariedade e na capacidade de lutar por um futuro livre. Esta história é um hino à resiliência do espírito humano e prova que o amor que liberta é o mais forte de todos os laços. Deixarei aqui para vocês um poema, agora para encerrar esta linda jornada. Um poema especial sobre a história deles, o Cais da Liberdade. O Cais da Liberdade. Nas terras de Cava, onde o café era rei, Isabela sonhava, rompendo a cruel lei. Seus olhos de mata viram dor e aflição, sua voz escondida pedia redenção. O coronel cruel, de coração tão duro, prendeu-lhe o destino num sótão escuro. Mas Isaac, o ferreiro de olhar destemido, com tosse e com febre, um sinal foi sentido. Do alto ao terreiro, um unguento desceu, uma flor silvestre, um adeus prometeu. No fogo que ardia, no caos da senzala, Isaac foi a força que a vida lhe fala. Fugiram na noite, na densa escuridão, da fazenda em cinzas buscaram um chão. No quilombo oculto, a alma renasceu, um amor proibido que então floresceu. O sítio modesto, à margem do Iguaçu, Porto da Semente, um novo atrativo. De peixes e canoas nasceu um valor, onde a dignidade era o seu maior sabor. O coronel decaiu, a fazenda murchou, a nova semente por fim prosperou. Isabela e Isaac, de mãos dadas, sem par, provavam que a liberdade é o mais belo lugar. E o rio que corre, levando a canoa, murmura a história que o tempo abençoa. De um amor que venceu a corrente da dor, no cais da esperança, da força e do amor. Muito obrigado por ter assistido a esta lenda do Rio de Janeiro. Se você se emocionou com a história de Isabela e Isaac, por favor, ajude esta lenda a alcançar mais pessoas. Peço encarecidamente que se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que são do Rio de Janeiro ou conhecem a região de Nova Iguaçu e a Fazenda São Bernardino. Um grande abraço e até a próxima lenda.